Eu quero recomeçar, mas eu não consigo. Na verdade, eu nem sei por onde começar. Eu preciso recomeçar em tantas áreas da minha vida, nos meus relacionamentos, no meu estudo, na minha profissão, no meu ministério. Eu preciso recomeçar, mas são tantas decepções, são tantos cair e levantar, são tantas ruínas. Eu quero recomeçar, mas estou sem norte, sem força, sem direção. Mas eu tenho desejo de recomeçar. Mas como recomeçar? Preciso de forças, pois eu quero recomeçar. Olá, minha gente, que a paz e a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Tudo bem com vocês? Talvez você esteja vivendo esta mesma situação de um desejo de recomeçar. Eu não sei em que área, em que situação você deseja recomeçar, mas geralmente está envolvido com relacionamentos, com pessoas, mas principalmente com Deus. Talvez você esteja vivendo essa situação. Eu preciso tanto recomeçar e a luta na minha vida profissional. Poxa, eu comecei a trabalhar e parei no meio do caminho. Eu comecei a estudar, eu também parei no meio do caminho. Ou eu comecei a desenvolver o meu trabalho no ministério da igreja e também parei por aí. E agora? Como eu vou adquirir forças para recomeçar? Então sejam bem-vindos, porque este é o segredo do capítulo 85, como adquirir forças em Deus para recomeçar. O salmista vem narrando aqui sobre a experiência do povo de Israel em receber perdão de Deus em diversas situações. Mas agora, eles estavam vivendo algo muito mais difícil para recomeçar e rever tudo de novo. Meu Deus, como vou fazer de novo? Bom, um pregador escocês, George Mosisen, declarou que a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeço. Que maravilha, na verdade, porque graças a Deus que servimos a um Senhor, a um Deus maravilhoso, misericordioso, perdoador, um Deus de recomeços, um Deus que deseja que você, que eu possamos recomeçar em diversas áreas de nossas vidas. É claro que, como pecadores que somos, desobedecemos, caímos, mas ficar lá no chão, sem se esforçar para se levantar ou pedir ajuda para Deus, isso também é pecado. Então é pecado permanecer caído. Devemos sempre começar e começar de novo. E se necessário, comece de novo. Comece mais uma vez. Se caiu, peça ao Espírito Santo de Deus, porque Ele vai te levantar. Agora você não pode cair no mesmo pecado não, viu, gente? Nem na mesma tentação. Mas busque força em Deus para recomeçar. Recomeçar na sua vida, nos seus relacionamentos. Primeiro o seu relacionamento com Deus, depois o seu relacionamento com as pessoas, enfim. Busque forças em Deus. E esse segredo aqui que o salmista, os filhos de Corá, que leu os Salmos, que escreveu os Salmos 85, vem declarando. Eles precisavam de forças, gente. Eles saíram de uma situação aonde o Senhor havia anunciado diversas vezes através dos profetas, que se o povo de Israel não se voltassem para Deus, se o povo de Israel não deixasse de buscar a cultura pagã e a idolatria pagã, o Senhor viria com uma disciplina para que eles pudessem se arrepender e de fato buscar o Senhor. Então, os profetas, principalmente o profeta Jeremias, um deles, sempre estavam anunciando ali que era necessário que aquele povo se arrependesse, porque senão viria o cativeiro. E de fato o cativeiro veio e durou 70 anos. Por 70 anos o povo de Israel foi cativo ali na Babilônia, chamada cidade de Babilônia, Nabucodonosor, que foi o rei. Depois você confere isso lá no livro de Daniel, porque Daniel ele era uma criança juntamente com ele e os seus amigos.
eram crianças quando foram levados cativo para a Babilônia. E Daniel foi profeta durante o cativeiro. Jeremias foi profeta antes do cativeiro, né? Onde estavam profetizando. Jeremias falava: o Senhor está dizendo, arrependa-se, povo de Israel, volte-se para o Senhor, deixem de fazer e praticar as coisas que dos seus próprios corações vocês estão fazendo, esquecendo de Deus e fazendo o que deseja o seu coração. Vocês estão se desviando da palavra. E o profeta estava ali sempre anunciando, porque o povo de Israel conhecia a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecia os mandamentos, conhecia a palavra lá de Deuteronômio 28, capítulo 28 até o capítulo 30, depois você também confere. Eles conheciam a palavra. Jeremias, um dos profetas, estava ali alertando, mas não quiseram voltar-se a Deus. O cativeiro chegou, foram para a Babilônia. E aí então Nabucodonosor destruiu toda aquela cidade. Imagine ver ali o templo de Salomão, que foi construído com tanta beleza, destruído, os muros destruídos, a cidade destruída, estava tudo em ruínas. E agora? Após 70 anos, Deus usa o rei, que agora não era mais Nabucodonosor, era o rei da Pérsia, na data de 538 a.C. E se você pode também conferir o livro de Neemias, de Esdras, Deus então usa os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, que mostra que a vida foi extremamente difícil após regressarem do cativeiro. Após regressarem para sua terra natal, para sua terra prometida, chegaram ali, estava tudo em ruínas e eu preciso recomeçar. E agora como recomeçar? O povo até começou. Você vai ver Neemias, os capítulos primeiros, que o rei libera recursos para que pudessem começar a reconstruir os muros. Esdras, ele reconstrói na questão espiritual, ele traz o reavivamento espiritual para o povo de Israel quando ele encontra os manuscritos da palavra de Deus sobre as ruínas, e ele reúne o povo e começa novamente a cultuar ao Senhor e a celebrar ao Deus vivo. Mas tudo isso não foi fácil. Eles começaram a construir, mas ficaram 23 anos parados. 23 anos. 23 anos sem força. E agora precisamos continuar. Porém, o povo de Israel, quando regressam para a sua cidade destruída, Deus lhe deu ordem para construir o templo e a cidade, os muros, porque os muros é a fortaleza de proteção também. Eles começaram a desviar suas ofertas, os seus dízimos e os seus trabalhos, o seu esforço físico e o recurso para construir as suas próprias casas. Está escrito lá no livro de Ageu, depois você confere, do profeta Ageu. E o Espírito de Deus, usando, esses profetas, chama de novo alerta. Voltem-se para Deus, voltem-se para Deus, voltem-se para Deus. E o Salmos 85 então começa assim: abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste regressar os cativos de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os teus pecados, fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste do ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação, e retire de sobre nós a tua ira. O povo então regressa. É interessante que o Salmos 85, versículo 1, também é o mesmo do Salmo 126, versículo 1, que também fala dessa história do retorno do povo de Deus à sua terra natal, o retorno após 70 anos ali de cativeiro, e ao retornar tem esse sentimento de recomeço. E agora, como recomeçar? Então aqui os filhos de Corá começam a pedir as bênçãos do Senhor. E é interessante que eles começam pedindo perdão pelas suas iniquidades. Claro que quando
eles se retornaram, voltaram-se a Deus em arrependimento, o Senhor os perdoou. Foram anos e anos de rebeldia. Depois, mais 70 anos ali, um povo que viveu no cativeiro como escravos e agora retorna para sua terra, vê as ruínas, vê as dificuldades de reconstruir e agora pede perdão. Então a gente aprende aqui que, em primeiro lugar, precisamos nos reconciliar com Deus. Se você precisa recomeçar em alguma área da tua vida, em primeiro lugar, reconcilie-se com Deus, peça perdão, volte-se para Deus. Talvez você caiu, talvez você vacilou, talvez você, não podia ter pecado, eu não podia ter caído da tentação, mas você acabou caindo da tentação. Então, peça perdão a Deus, reconcilia-se. Então, em primeiro lugar, é a oração. Precisamos louvar o Senhor e voltar-se a Ele. Em segundo lugar, nós vamos aprender aqui que para termos força para recomeçar em Deus, precisamos recordar do passado. Sim, mas recordar dos livramentos que o Senhor já te deu. Recordar daquilo que o Senhor já fez para a tua vida. Para quê? Para adquirir forças para prosseguir no presente e alcançar o futuro. Recordar das misericórdias de Deus no passado para recorrer a Deus agora no presente. E é isso que o salmista vem fazendo aqui. Torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação. Retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Estarás a tua ira a todas as gerações? Então, eles estão aqui orando e pedindo ao Senhor, pelas misericórdias do Senhor, para que não venha alcançar as gerações, os filhos e os netos e os bisnetos, enfim. Eles estavam pedindo para que Deus tivesse a sua misericórdia e alcançasse de forma que a sua geração não viesse mais sofrer momentos de cativeiro como aquele que eles estavam vivendo. Se agora eles saíram do cativeiro, agora estão ali, precisando de forças para recomeçar. E a oração de arrependimento aqui foi coletiva. Todo o povo de Israel se reuniu, orando e clamando ao Senhor. Existe sim a oração individual, quando você se arrepende dos seus pecados, mas existe também a coletiva, aquela oração coletiva, quando o povo se reúne como a congregação do Senhor, clamando em arrependimento. E aqui, como já falei, Esdras restaura a liturgia, restaura a palavra de Deus, restaura as promessas de Deus e faz lembrar daquilo que o Senhor fez. Então, para que possamos voltar ao Senhor, precisamos primeiro nos arrepender e agora lembrar de suas promessas. Lembrar daquilo que o Senhor fez e lembrar das suas promessas. Quando lembramos daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós, Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que morreu ali naquela cruz, nos dando vida eterna. E eu me lembro do amor de Deus em trazer, em enviar para nós o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, nos perdoar dos pecados. Então, quando nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, nós adquirimos forças para recomeçar. E o interessante é que lembramos do ato misericordioso e bondoso do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, todas as vezes que participamos da Santa Ceia do Senhor, que é o memorial da vida do cristão. Então, todas as vezes que participamos da Santa Ceia, estamos trazendo à memória o quê? A misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor, a graça dele, que existe a possibilidade de recomeçar de novo. E por que precisamos lembrar daquilo que o Senhor fez? Porque somos propensos a esquecer. Somos propensos a esquecer da bondade de Deus, daquilo que o Senhor fez. Eu desafio você aqui agora, e vamos lá. Será que você se lembra de algo maravilhoso que Deus fez há uns 6 meses atrás? Para aí e começa a pensar, será que você consegue lembrar o que Deus fez há 6 meses atrás, que foi algo que trouxe bênção para a minha vida?
E agora, há um mês atrás, será que você se lembra do que Deus fez há um mês atrás? Então tá bom. Talvez você não consiga se lembrar de 6 meses atrás, nem de um mês. Então, ontem. O que Deus fez ontem por você, que você recorda, poxa, como Deus foi maravilhoso naquele momento. Será que você se lembra de um livramento, de uma bênção, de uma prosperidade ou de uma necessidade suprida ali na hora? Eu não sei, será que você se lembra do que Deus fez ontem por você? Então é isso, por isso que nós precisamos recordar daquilo que Deus faz, porque somos propensos a esquecer, como um filho. Prometemos algo para o nosso filho, não é verdade? Daqui a algum tempo ele fala: papai, cadê? Mamãe, cadê aquilo que você me prometeu? Bom, você colocou as condições, só que aí você se esqueceu. E aí seu filho vai achar que você é injusto porque você se esqueceu. Por isso que precisamos lembrar daquilo que o Senhor fez para não sermos tentados a cair, não sermos tentados a pecar de novo. Para que, lembrando daquilo que Ele fez, você adquire força para reconstruir, para recomeçar, sem questionar. É preciso recomeçar, mas sem questionar, sem murmurar, sem se lamentar pelo seu sofrimento ou se revoltar por causa das circunstâncias difíceis que está passando, porque a tendência é esta. Quanto maior a dor, muitas vezes se esquece de Deus e começa a murmurar, reclamar, como o povo de Israel. Quando saíram lá do Egito, começaram a reclamar lá no meio do deserto. Poxa, não estavam vendo as maravilhas, os milagres, o que o Senhor estava fazendo ali, mandando maná, a coluna de fogo, à noite que protegia do frio e de dia que protegia do sol. Mas não. Quando não nos lembramos daquilo que Deus fez, a tendência é reclamar, é murmurar e não ter forças para se levantar. Então, o que Deus fez por você? O que Deus fez por você? Fique firme no que Deus fez para a tua vida. O salmista, então, continua dizendo aqui: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. Conceda-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contando que não voltem à loucura. Olha que maravilhoso. O salmista que pediu que, Senhor, vem nos vivificar-nos, vem nos limpar, vem nos purificar. Senhor, mostra a tua misericórdia, mostra a tua salvação. Mas ele está falando aqui, olha, escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Será que nós estamos escutando de fato o que o Senhor está dizendo? Quantas vezes chegamos ao culto, ouvimos a palavra, mas aquela palavra muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Aqui o povo está dizendo: Senhor, nós vamos escutar. O Senhor levantou profetas para falar e nós não ouvimos. Nós continuamos com o coração rebelde, praticando os desejos do nosso coração. Aí veio então a Babilônia, nos levou cativo, ficamos 70 anos, mas agora, Senhor, nós vamos escutar o que o Senhor está falando, porque o Senhor fala de paz e de misericórdia. E aí ele continua dizendo, porquanto que a loucura voltou-se à nossa mente, ao nosso coração, a insensatez do coração. E isso o apóstolo Paulo também vem falando sobre a insensatez do coração, quando não ouvimos a voz do Senhor, quando não ouvimos atentamente aquilo que o Senhor está falando, quando não ouvimos com o coração e recebemos aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor ensina por meio da tua palavra, por meio dos profetas, por meio dos pastores, por meio daquele que traz a mensagem do Senhor. Se você deseja recomeçar, você precisa estar com seus ouvidos atentos, você precisa treinar os seus ouvidos a ouvir a palavra de Deus e a obedecer. Nós estamos vivendo nessa geração tão ativa, numa geração onde, ao mesmo tempo que você está com o celular, você está conversando com alguém, ou está no notebook, ou está no telefone, se faz tantas coisas ao mesmo tempo, mas será que tem atenção devida para entender e assimilar o fato? Não é só ouvir, é entender,
é assimilar aquilo que se está falando, aquilo que está se ensinando, é refletir sobre si mesmo. Poxa, a palavra está falando comigo, eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar de comportamento, eu preciso me arrepender, eu preciso de fato voltar ao Senhor, eu estou fazendo aquilo que deseja o meu coração, eu estou focado em mim mesmo, esquecendo de Deus. Quando eu ouço a palavra, eu preciso deixar que o Espírito Santo de Deus me ajude a mudar a maneira com a qual estou vivendo, que não agrada ao Senhor. E essa geração é a geração onde tem-se pouca atenção, não tem os ouvidos educados para ouvir e atender e estar atento àquilo que está se ensinando. Precisamos voltar os nossos ouvidos de fato e ouvir com sensatez. Como o apóstolo Paulo fala, não sendo insensatos, mas tendo ouvidos atentos àquilo que o Senhor ensina, àquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor nos repreende. Muitas vezes não queremos ser repreendidos pelo Senhor. Muitas vezes nós queremos só ouvir palavras de bênçãos, palavras de vitórias, de conquistas. Mas quando o Senhor nos repreende, nós não queremos. Mas Ele precisa sim usar disciplina. Ele é um pai. É um pai que ama. É um pai que cuida. É um pai que está te olhando e precisa e deseja que você recomece de novo. Portanto, se você precisa de forças para recomeçar, em primeiro lugar, recorde das misericórdias de Deus no passado, para que você receba essa força que vem do Senhor. Segundo, recorre a Deus em oração, para que o presente seja fortalecido pela presença do Espírito Santo de Deus, sempre em arrependimento, sempre com fé, lembrando da obra salvadora que o Cristo operou por nós na cruz do Calvário. Terceiro, reanime-se nas promessas de Deus para o futuro. O seu coração precisa ter esperança. E assim, no versículo 9, o salmista continua dizendo: certamente que a salvação está perto daqueles que temem o Senhor, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijam. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Esta é a promessa. Esta é a promessa de Deus, tanto para o povo de Israel nesse momento, como para a tua vida. Então foque o teu olhar, a tua mente, os teus ouvidos na promessa de Deus, para que o teu coração possa ter esperança, para que através da esperança você encontre força para recomeçar nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, sentimental, enfim, em todas as áreas de sua vida. Se caiu, levante-se, porque o Senhor está contigo. Mas recomeça de novo se necessário, focando sempre o teu olhar, o teu ouvido, a tua visão no Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Que Deus te abençoe. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Vamos orar? Senhor, eu caí, talvez essa pessoa que esteja orando comigo também caiu. E como foi difícil levantar, mas a tua graça salvadora nos ajudou. Mas talvez as outras pessoas, outros que possam estar nos ouvindo, não tenham conseguido forças para se levantar, para recomeçar de novo uma nova história de vida, seja nas suas emoções, nos seus relacionamentos, seja na sua vida profissional, seja na sua vida ministerial, enfim, Senhor, em todas as áreas que talvez essa pessoa não tenha força para recomeçar. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, vá ao encontro desta vida, trazendo forças, Senhor, para que ela possa orar,
para que ela possa se arrepender, para que ela possa te buscar, para que ela possa ouvir a tua palavra. E ao ouvir a tua palavra venha gerar vida, vida em abundância, uma vida fortalecida pelo teu Espírito Santo, como se estivesse ali injetando, ó Deus, nas suas veias a força que vem de Deus, a força que vem de Deus para recomeçar, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, abençoa esta vida, derrama da tua graça, derrama do teu poder, da tua unção, em nome de Jesus. Eu oro e peço a Ti, porque as Tuas misericórdias são infinitas. E assim como o salmista que clamou, vem com a Tua misericórdia, vivifica-nos e ajuda-nos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, porque haverá justiça, haverá verdade, haverá paz, haverá fruto, haverá caminhos retos, em nome de Jesus. Amém.